preta. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta a mais um episódio do podcast Circuito Iabás. Eu me chamo Lígia, sou professora e secretária do Instituto Valdênia Menegon. No episódio de hoje, nós estamos aqui com a Laís Amanda e a Alícia Santana para conversar um pouco sobre visibilidade lésbica, saúde da mulher e um pouquinho de suas vivências. Então, de início, gostaria de cumprimentá-las e agradecer também pela disposição das duas. Olá, meninas. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. E a minha companheira de sempre, né, a nossa presidenta do Instituto Valdênia Menegon. Olá, Késia. Olá, boa noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, no horário que estiverem assistindo. Então, gente, antes que as nossas convidadas se apresentem, né, eu quero falar um pouquinho sobre mim. Eu me chamo Késia Dourado, sou a presidenta do Instituto Valdênia Menegon, sou também uma das apresentadoras aqui no podcast Circuito Iabás. Hoje a gente está aqui com a Alícia Santana e a Laís Amanda, e eu queria apresentar um pouquinho delas, né? A Laís é bacharel em Direito pela FAI, advogada, pós-graduanda em Direito Previdenciário. Atualmente trabalha como assessora de juiz no TJ Maranhão e já fez parte também da UNA LGBT aqui em Caxias. A Alícia Santana é natural de Buriti Bravo, Maranhão, bacharel em enfermagem, pós-graduanda em estomoterapia e atualmente estudante profissional de medicina. É uma mulher bissexual e sagitariana. Informação importante demais aí para entender um pouquinho da subjetividade dela. Então, meninas, nesse primeiro momento, a gente queria conhecer um pouco de vocês, a gente queria saber quem é vocês, né? Falem um pouco da trajetória pessoal, da família de vocês, da trajetória profissional de vocês. Então, fique à vontade. Então, boa noite, né? Eu me chamo Alícia. A princípio, né, eu agradeço pela oportunidade, né, ao podcast, ao Instituto da Valéria Menegon. Também cumprimento nossas amigas, a Késia e a Lígia, né? Um momento. Cumprimento, né, nossos anfitriões. E um pouco falar sobre mim. Eu sou natural de Buriti Bravo, como já foi dito. Eu tenho 25 anos, sou enfermeira, estudante profissional, né, de medicina também. Atualmente eu não estou exercendo a minha profissão, até também por conta de incompatibilidade de horários, mas estou disponível, né, para plantões à madrugada. Sou sagitariano, como também é muito interessante falar isso, né? Ainda mais para esse público que se importa muito com o signo da pessoa, né? Antes de perguntar alguma outra coisa, a gente pergunta logo qual é seu signo. Eu agradeço muito pela oportunidade, ao meu amor também, né? A Laís Amanda, porque sem ela eu creio que isso não aconteceria, né? Então agradeço muito a ela pelo companheirismo, por todo o amor, né? Toda a paciência, e também pela luta constante, né? Que a gente enfrenta tanto enquanto sociedade, também a dois, né? Enquanto casal, pela distância, mas a gente sabe que tudo isso veio para nos fortalecer, né? Para a gente crescer, e uma apoiando a outra a gente vai longe. Oi, gente, boa noite, bom dia, não sei em que horário vocês estão me ouvindo. Meu nome é Laís, eu sou advogada, como já foi falado aqui há pouco, e atualmente estou trabalhando como assessora de um juiz aqui na nossa comarca de Caxias, no qual a gente lidar diariamente com ações apenas de direito de família, né? Não vivencio tanto essa área dos direitos da comunidade LGBT, embora isso também seja um sonho para mim. Futuramente espero conseguir concretizá-lo, fornecer um atendimento talvez até gratuito e de qualidade para essas pessoas que sofram violências ou que estejam almejando outro tipo de acesso à justiça. Então, eu sonho muito com isso. Sou lésbica, tenho 24 anos, estou há mais de
3 anos me relacionando com uma mulher bissexual, que é a Alice, que também está aqui no podcast hoje. E é isso. Sim, primeiro momento, eu costumo dizer que ele é muito interessante, né, que a gente vai conhecendo um pouquinho também da biografia dos nossos convidados, das nossas convidadas, e isso vai levando um pouco a nossa conversa. Mas por mais que seja um primeiro momento, ele parece também que é difícil, né, falar um pouco da gente, assim, da nossa trajetória pessoal, profissional. Mas, como eu já havia falado aqui nos bastidores, eu já conhecia a Laís, né? Nós já tivemos em alguns espaços, já compartilhamos alguns espaços juntas, principalmente no sentido do movimento organizado aqui na nossa cidade, Caxias, Maranhão. Estou tendo a oportunidade de conhecer a Alícia nesse momento, mas pela biografia também já fiquei muito interessada em conhecer a história da Alícia. E o Instituto Valdênia Menegon resolveu convidá-las para que a gente pudesse conversar nesse momento sobre esse mês, que é também um mês que trata sobre a visibilidade lésbica, um mês que vai, na verdade, ter 2 datas aí para que a gente possa dar um destaque. A primeira data seria o 19 de agosto, que é o Dia do Orgulho Lésbico, onde foi realizada a primeira grande manifestação de mulheres lésbicas no Brasil, em São Paulo, em 1983, e o que seria a data oficial, que é o dia 29 de agosto, Dia da Visibilidade Lésbica, criado em 1996, durante o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, o SENAG. Então, é uma data que ficou estabelecida como um marco no país pela busca por direitos e dignidade, pela livre expressão das sexualidades e pela diversidade de orientação sexual e identidade de gênero. Então, são mulheres que acabam enfrentando grandes desafios e obstáculos, já que o fato não só de serem mulheres, de tratar a questão do gênero, mas também da orientação sexual, além da questão de classe e de raça, virem aí como aspectos que vão colocar essas mulheres, e o que a professora Valdênia e o Instituto Valdênia Menegon também costuma tratar como mulheridades, então vão acabar colocando essas mulheres em situações muito mais vulneráveis. Mas, levando em consideração, por exemplo, essas 2 datas que ganham bastante destaque nesse mês, é sempre bom a gente retomar o que foi possível com essas datas, que foi a partir desses movimentos organizados em que eu citei aqui, que eu e Laís e Kézia fizemos parte, né? A importância de estar presente nesses espaços, principalmente para fazer essas discussões. Então, a partir disso, levando em consideração a importância dos movimentos organizados para o avanço de direitos e para a conquista desses direitos, eu gostaria de saber de vocês, de forma mais profunda, se vocês já participaram de movimentos organizados, de movimentos sociais, e em que medida as discussões travadas nesses espaços foram importantes para vocês enquanto mulheres lésbicas, enquanto mulheres bissexuais, né? Se teve uma influência, ou se vocês já conseguiram chegar nesses espaços já bastante cientes, né, do corpo que vocês estavam carregando e das discussões e dos debates que vêm acerca da questão lésbica e da bissexualidade. Eu conheci os movimentos sociais quando eu comecei a cursar História na UEMA. O primeiro movimento social, a porta de entrada, foi o JS, né, que é a União da Juventude Socialista, na qual eu me filiei durante um período, participava das palestras, congressos, seminários e afins, e aí, logo em seguida, mais ou menos, depois de um tempo, eu comecei a cursar Direito. Na verdade, eu cursei um período de História, e já no meio do ano eu comecei a cursar Direito, então eu me desvencilhei,
um pouco dessa realidade que é a UEMA, que tem aquela vivência, aquela coisa dos movimentos presentes. Fui para uma faculdade particular, embora sendo bolsista, mas que era muito distante da realidade que eu vivenciava na UEMA. E mesmo assim eu tentei me manter presente nos movimentos, porque os movimentos são muito importantes para mim, foram, assim, fundamentais para que eu pudesse formar o meu caráter, né? Então, para mim são fontes basilares até que me incentivaram a continuar cursando direito, né? Essa busca incessante por direitos, por fazer valer o direito, eu construí a partir dos movimentos sociais. Essa vontade de brigar, de estar presente, de lutar, foi com os movimentos sociais. Então, depois eu comecei a participar da UNA LGBT, na qual eu fiquei como secretária durante também um período. E aí a gente conseguiu fazer algumas ações, algumas rodas de conversa, trouxemos alguns palestrantes de fora para cá, e foi muito interessante esse período. Logo em seguida, com praticamente o fim da UNA, mas eu acho que ainda existe, mas assim tá, né, bem assim... nesse período está mesmo mais assim, apagadozinho, né, de atividade. E aí, logo depois, a gente fundou o coletivo Lesbi, junto com a Camila Dudeman, com a Rainara, com a Conca. Isso começou a partir de um dia da visibilidade lésbica lá no Mirante, em que a gente ficou responsável por organizar o movimento, né, que era um movimento... Na verdade, era uma ação da Secretaria Municipal de Saúde, mas que eles pediram ajuda para a Camila, e a Camila pediu ajuda para a gente. Então, a gente fez um grupo e organizamos aquele evento naquele dia, foi um evento muito legal, e aí o grupo permaneceu. E desse grupo surgiu a ideia, por que não fundar um coletivo? Aí a Camila chamou, aí todo mundo foi, e aí a gente ficou, né, nessa coordenação, assim, por assim dizer. E foi um período que eu considero como sendo muito valoroso para mim, foi muito, muito bom fazer parte. Eram apenas mulheres lésbicas e bissexuais, então não era aberto para toda a comunidade, era apenas para mulheres, então as vivências que a gente relatava era sempre similar que uma tinha passado, então foi muito bom essa troca de experiência, essa questão da saída do armário, até mesmo de violências sofridas, então a gente tinha muito essa identificação, né, assim, com as outras meninas, e aí a gente fez algumas ações, poucas também, até porque a gente não tinha muito poder financeiro aquisitivo, e a gente fizemos o Cine Lesbi lá no Mirante, no qual a gente passou um filme chamado Rafik, que é um filme que conta a história de duas mulheres que se apaixonaram em um país da África do Sul, que eu salvo engano é o país da Quênia, não lembro agora, e que lá é crime, né, ser lésbica. E aí conta a história dessas duas meninas, e nesse dia cada uma levou uma pipoca, outra levou um refrigerante, um suco, além disso a gente também fez algumas outras rodas de conversa, fizemos uma mini feirinha assim, com alguns cartazes, pintamos, mas o quórum era sempre mínimo. E aí fizemos também uma tarde de jogos, e foi muito bom, assim, uma pena tremenda não ter ido para frente, até porque as meninas acabaram por desistir, assim, do coletivo, acabaram de ir, fizemos a roda também da visibilidade bissexual, que inclusive essa foi, assim, uma das principais, que Camila chamou uma amiga dela lá do Piauí, e ela veio falar com a gente, conversou, foi muito bom, porque até eu me descobri, assim, em alguns momentos como sendo bifóbica, como invisibilizando a vivência das outras companheiras, mesmo sendo movimento. Então, por isso esses debates são importantes, porque a gente vai se desconstruindo, né? Eu tenho isso aqui, mas, olha, se eu pensar dessa forma, não, vou entender aqui mais o outro. Você vai ouvindo, vai interagindo, vai conhecendo mais as pessoas e se conhecendo consequentemente. Porque a gente já nasce inserido nessa sociedade que é heteronormativa, que é machista, então a gente forma ali um caráter, mas aquele caráter não está certo, né? Ninguém vai dizer que aquele é o certo, que aquele é o errado. E aí, com o tempo, com as vivências, com as rodas de conversa, eu fui me desconstruindo e fui
formando meu caráter de fato. Então, os movimentos sociais, para mim, são muito, muito valorosos, tanto nesse sentido de crescimento pessoal, como também no sentido de crescimento profissional, porque eu me entendi como sendo essa pessoa sujeita de direitos e que poderia brigar, poderia lutar, né, para que aqueles direitos que são meus pudessem ser, de fato, preservados e, de fato, pudessem existir. Então, eu acredito muito assim no movimento social, acredito que esse movimento organizado ele é capaz, sim, de mudar a sociedade, desde que seja possível formalizar algo, né, fornecer algo assim, material mesmo, que não fique apenas na conversa, que não fique apenas no centro educacional, que não fique apenas na UEMA, no auditório, seja lá de onde, mas que possa ser formalizado algo físico, algo material, algo palpável, e que aquilo possa ser entrado em prática. Então, nesse sentido, eu acredito muito nesse movimento organizado. Ai, agora, o que falar tanto, né, nesse momento? Então, eu não tenho experiência, né, nesses movimentos. Só que, infelizmente, né, eu queria muito ter participado já. Na verdade, eu queria ter tido essa minha autodescoberta muito tempo atrás, né? Mas eu só cheguei a ela com 20 e quantos anos? 21, 22, né? 22. Laís? Ó, 20? mas só quero te dizer uma coisa, mas nunca é tarde, viu? Vamos fundar um coletivo. É verdade. Então, eu com 22 anos, mais ou menos, né, através da Laís, né, que a gente começou, né, esse envolvimento, e eu comecei essa autodescoberta, né, mas em relação a experiências, eu só tive uma, que inclusive foi com a Laís, foi a roda de conversa lá com a Camila também, né, se eu não me engano, foi o dia também da visibilidade, há alguns anos atrás, visibilidade lésbica. Aonde a gente se reuniu lá na Praça da UEMA, né, uma roda de conversas e falando sobre as nossas experiências também. Eu lembro que, inclusive, eu falei sobre a minha, né, que eu ainda não me identificava como bissexual, né, mas que depois de me relacionar com a Laís, de me envolver, eu me descobri com essa orientação. E falei também das minhas experiências, né? Porque apesar de eu não ter me descoberto ainda, quando pequena, né? Sempre tinha aquela coisa, se a mulher, aquele estereótipo, né? Da mulher, ela tem que exercer tal papel porque ela é mulher, né? Então, eu tinha algumas coisas que eram masculinas, né? Para a sociedade, como, por exemplo, jogar bola, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Sei lá, umas brincadeiras masculinas, né, para a sociedade. Aí, às vezes, chegavam essas histórias para minha família, né, falando também nessa situação, falando sobre minha sexualidade, sobre minha orientação, né, e tudo isso eu consegui, né, falar lá pela primeira vez também, que eu também não sou de estar falando muito sobre minha vida pessoal, né, mas consegui através desses movimentos. Então, de certa forma, a gente se sente até mais livre, assim, se sente até mais leve, né? Nesses encontros, né? Que eles servem ali para amplificar nossas vozes, nossas experiências, né? E também até para ajudar na nossa identificação, enquanto mulher lésbica ou bissexual. E eu lembro que esse dia me marcou profundamente, né? Que eu pude ver também as histórias das outras pessoas, das outras meninas lá, a luta, né, que cada uma passa, que eu me considero assim que eu não sofri muito, né, digamos assim, porque a gente sabe também da realidade de outras meninas, outras mulheres que são expulsas de casa ou que sentem na pele a rejeição, né, que elas não são aceitas na sociedade, preconceitos. A gente vê que existe isso sim, né? E então aí é que entra esse movimento da visibilidade lésbica, que é justamente para combater, né, essa situação mesmo da mulher lésbica que leva ela até a marginalização, né? Que leva ela a se tornar invisível na sociedade.
E é isso. Eu não tenho muito, assim, experiência, mas pretendo muito, né, me envolver mais, até porque eu amo uma mulher, me relaciono com uma mulher, quero estar com uma mulher e vou viver futuramente com uma mulher. E é isso. É curioso a história de vocês, né? A Alicia contando que conheceu a Laís também em um desses encontros do Lesbi, certo, Alicia? Eu também, o meu relacionamento, ele veio do movimento social, inclusive eu sou casada hoje, e então, de certa forma, eu também sou suspeita para falar desse espaço. Eu resolvi inicialmente perguntar da experiência de vocês com o movimento organizado, porque para além da questão de gênero, né, da orientação sexual, é um espaço que literalmente nos ajuda a organizar os nossos pensamentos, os nossos conceitos, o nosso conhecimento acerca de diversos temas, né? Então, realmente é um espaço assim fundamental. Tanto você tendo experiência com o movimento ou não, mas realmente é um divisor assim quem acaba tendo essa experiência com o movimento organizado. Nesse momento, eu queria deixar aqui alguns dados, né, para que vocês pudessem conversar um pouquinho mais com a gente sobre a questão dessa invisibilidade, ela acabar trazendo consequências de você poder ser você mesmo. Então, nesse primeiro momento, eu queria colocar alguns dados aqui para quem estiver ouvindo a gente ou assistindo. A violência, ela afeta de forma mais incisiva as mulheridades negras, lésbicas e trans. O Brasil é o país que tem um dos piores índices em relação ao feminicídio de mulheres lésbicas. Entre 2014 e 2017, 34% das mulheres lésbicas assassinadas tinham entre 20 e 24 anos. E 83% das mulheres lésbicas assassinadas tiveram como assassinos homens que não tinham ou quase nunca tiveram qualquer contato com essas mulheres. Isso indica mais do que um ódio às mulheres de um modo geral, mas também um ódio que se direciona de modo mais específico contra as mulheres que desafiam essa norma social de gênero, essa norma do que seria o ideal, o tradicional. E com base nisso, daquilo que a sociedade cristã ocidental estipulou como regra de afetividade, como vocês percebem isso, né? Como conviver com esse medo constante que a Alicia chegou a comentar, que essa invisibilidade, ela vai trazer como consequência também você acabar tendo receio de exercer a sua função até profissionalmente, né? Porque, de fato, você não vai estar podendo colocar ali a sua verdadeira personalidade, o seu verdadeiro jeito de ser, por conta dessas violências e desses dados que eu acabei de colocar aqui. Então, eu gostaria de saber de vocês como é a percepção de vocês a respeito disso, né? Desse medo constante em ser quem vocês são e estar na sociedade também. Lígia, a gente tenta lidar da forma mais tranquila e mais, assim, alegre possível, embora seja uma situação extremamente difícil, extremamente dolorosa, porque é um medo que está presente no nosso relacionamento, isso não é mentira, mas a gente tenta lidar de uma forma tranquila. Como? A gente, às vezes, tenta satirizar, tipo, por exemplo, às vezes a gente está em um restaurante, um determinado local, a gente troca um carinho e aí a gente fala, Laís e a Laís, vítima de não sei o que, para ver se aquilo vai quebrando. Então, é a forma que a gente encontra de lidar, cada pessoa encontra a sua forma. Mas, sendo bem honesta com você, a gente pouco sofre, assim,
essa lesbofobia assim, mais agressiva, mais incisiva, mas é claro que existem as microagressões e que a gente passa assim, sempre tem um colega de trabalho para fazer um comentário idiota, tem um colega da faculdade que vai falar alguma coisa que vai te deixar desconfortável, mas infelizmente isso existe. Mas a gente tenta lidar de uma forma assim, amena, tranquila. A gente vive nessa sociedade que entende como sendo correto a heteronormatividade e a gente, por ser esse desvio, assim, vou chamar de desvio, a gente fica com esse medo constante. E aí essa questão do cristianismo, da religiosidade, é um ponto muito, muito forte na sociedade. Acredito que quase 60%, 70%, né, seja cristão aqui no Brasil, então é uma coisa que a gente vivencia, né, das pessoas dizerem que você está errado, que Deus criou Adão e Eva, e por aí vai. E, inclusive, teve pessoas que eu decidi me afastar, né, teve amigas, assim, de faculdade, que a gente chegou a debater, discutir, que, inclusive, ela era adventista do sétimo dia, e a gente, inclusive, parou de ser amigas por causa disso, porque ela simplesmente, a gente conversando, ela disse que não iria no meu casamento, né, e aí eu falei para ela, tudo bem, a gente começou um debate, afins, e aí eu achei melhor evitar, porque eu não quero pessoas próximas a mim que não respeitam a minha sexualidade, que não respeitam a minha mulher, que não entende ela como sendo a minha namorada. Então, isso é algo que essa é a forma que eu conto de lidar. Você não quer me respeitar, então fique distante de mim, né, no caso de amigos e familiares. E aí, de amigos, assim, eu tive apenas esse caso com essa amiga em específica, as demais todas sempre respeitam a Alice, sempre falam, comentam, cumprimentam, conhecem, entendem, mas eu também entendo que a gente não vivencia tanto essa violência, assim, essa lesbofobia incisiva, pela questão também da gente performar a feminilidade, né? Eu acredito que isso seja mais presente para aquelas mulheres que são mais masculinas, infelizmente, porque não deveria ter essa distinção. Todo mundo tinha que ter o direito de ser livre e viver da forma que acha correto, que é feliz, né? Infelizmente isso existe. E essas violências, elas são muito, muito presentes, né? Eu acredito que, pelo fato também de eu ser advogada, de eu ser formada em direito, né, eu acho que isso passa uma certa segurança para minha companheira, e aí eu acho que ela já imagina que caso a gente venha a sofrer esse tipo de agressão, de violência, vou saber lidar, eu vou tomar alguma atitude, então isso, de certa forma, dá uma proteção para ela. E isso tudo fomenta para que a gente consiga viver tranquilas. Eu acho que a gente tem muita sorte porque nossas famílias são muito tranquilas, né, quanto à nossa sexualidade, aceitam, apoiam. Claro que teve um período que foi difícil, né, esse período de aceitação, de descoberta, de saída do armário, né, isso nós duas vivenciamos, acho que a Alice talvez vivenciou até menos que eu, assim, no sentido de sofrer essa violência, agressão por parte da família, mas hoje em dia é tudo muito tranquilo, muito, muito, muito ameno, muito bom, assim, nós estamos, assim, num momento muito pleno das nossas vidas, assim, enquanto casal, sabe, aquele momento que você tem aquela conexão, que você pode sair, fazer assim, uma coisa simples, sair, andar de mão dadas na rua, aqui no meu bairro, seja em Buritibravo, ou ir almoçar na casa da sogra, ou ela vir almoçar aqui, eu ir almoçar lá, e é uma coisa, assim, muito tranquila, que toda a família recepcionou muito bem. Tanto lá em Buritibrava, agora mesmo que ela veio para as férias, a gente ficou lá e fizeram um almoço, foi muito bom, assim, toda a família e tal, minha norinha, então já tem essa troca, que é assim, uma coisa, assim, mínima para casais heterossexuais, mas para a gente é uma coisa, assim, máxima, e é incrível. Mas, e sobre essa questão também né, do medo e tal, que a gente está falando, é um medo, assim, que a gente tem, mas a gente tenta também ter cuidado, vou chamar de cuidado, a gente olha bem o lugar que a gente está, até porque a gente também não sai muito, assim, né, a gente sai pouco, é mais para casa de família, aqui em Caxias mesmo não tem muito lugar para sair, e esses lugares que já tiveram casos de violência contra LGBT aqui em Caxias, a gente evita ir, tipo, Ibinha, eu não gosto mesmo de lá, enfim, não sei nem se pode falar isso do podcast, né, o nome do estabelecimento.
Qualquer coisa corta. Mas vou continuar. Vou continuar aqui. Mas a gente tenta evitar, né? Então, é esse o cuidado, o zelo que a gente tem. Vamos em lugares que a gente já foi, que a gente foi bem tratado, e que a gente considera como sendo um ambiente legal, até porque, né, a gente precisa também ter esse cuidado, esse tato. E, inclusive, eu queria aqui trazer à tona uma informação, né, sobre o estupro corretivo, né, que tem um projeto de lei que, infelizmente, muitas mulheres, como tu falou, a porcentagem, né, de homens que nem sequer conheciam aquelas mulheres, mas apenas pelo fato de ela ser lésbica ou bissexual, ele já se acha no direito, já se acha dono do corpo daquela mulher, então ele acha que pode fazer o que quiser e acaba matando, né, muitas de nossas companheiras, né. Isso é uma realidade que a gente vivencia, infelizmente. E sobre o estupro corretivo, tem um projeto de lei, né, no qual já quer aumentar a pena para quem cometer esse tipo de crime, e aí é uma coisa que vem para auxiliar ainda mais, né, nessa luta contra a lesbofobia, né, a LGBTfobia, e se passar, que com fé em Deus vai ser muito bom para a gente, né. Assim, o bom seria que não acontecesse, que a gente não precisasse de lei para proteger a gente, mas como acontece, essas violências, elas também devem ser punidas de forma severa, né. Sim, lembrando aí de um pouco que a Laís falou, né? E realmente eu me sinto um pouquinho mais segura, né? Por ela ser da área jurídica, né? Em frente a essas situações, né? Que possivelmente poderia ocorrer, né? Uma situação de homofobia, que a gente tem até essa brincadeirinha, como se estivesse noticiando alguma coisa, né? A gente faz até a como é que fala? A A abertura a do plantão da abertura, Globo. a vinheta, a gente É, fala até a vinheta. vinheta, né? Tadadadadadã, um casal homossexual sofre preconceito, homofobia em tal lugar, né? Para a gente começar a sorrir e quebrar um pouquinho esse clima, né? Para que a gente consiga ali trocar afetos, né? Carícias em público. Mas assim, a gente sente medo, sim, sempre, né? Tanto nós como também os nossos familiares, como por exemplo a minha mãe, quando ela vai falar sobre a Laís, às vezes ela fala a advogada ou a nossa grande amiga, isso antes, né, a nossa grande amiga ou amiga da minha filha está vindo aí e tal, quando eu levo ela lá para Buriti Bravo, então quando ela iria nos visitar lá em Caxias, aí eu sempre procurei, chamar a atenção da mãe, né? Que ela não é minha amiga, ela é uma advogada, mas para mim ela é minha namorada, ela é a nora dela, né? Aí eu sempre falava isso para minha mãe. Aí só que eu entendo também que é um processo, né? Porque eu até eu considero hoje em dia como um erro meu, né? No meu momento de assumir, de descoberta para minha mãe, que eu tenho isso em mim, né? Quando o momento que eu me sinto à vontade para falar, eu vou lá e falo, com toda a sinceridade do mundo, sem nem olhar a quem ou ao horário, né? Só que eu errei porque não era o momento dela receber, né? Mas era o meu momento que eu me sentia em paz, eu me sentia amada por ela. Inclusive, foi no Dia das Mães. No Dia das Mães, aí eu me senti à vontade. Eu falei, Laís, vou falar para minha mãe agora. Isso eu já com ela com uns um ano, mais ou menos, né? Laís, eu acho que sim. Isso, aí eu falei para minha mãe, né? Então, esse medo, nesse momento, foi embora, depois que eu falei para ela. Eu tinha muito medo de sofrer preconceito, de sofrer rejeição em determinado lugar que eu fosse, se eu falasse com relação com uma mulher, e consequentemente, assim, as pessoas já me inferiorizarem de certa forma, né? Que sabe que isso acontece muito. Aí depois que eu falei para minha mãe, é como se o mundo de rejeição, o mundo de preconceito diminuísse, assim, ou se tornasse até nulo para mim, que eu tenho isso em mim de não ligar, assim, às vezes as coisas acontecem, mas como eu já coloquei na minha cabeça que aquilo não vai interferir na minha vida, digamos assim, né, mas eu sei que interfere na vida de muitas outras meninas, de outras mulheres,
eu consigo lidar um pouco com essas situações, mas isso aconteceu após eu ter falado para minha mãe, né, que para mim era o peso das minhas costas, ela não sabia ainda. Mas aí acontece isso realmente, o medo da gente, enquanto casal, de passar por determinadas situações, até aqui na minha própria faculdade, né, que eu estou no segundo período, mas acabou que eu consegui falar sobre a minha orientação no meu primeiro período, mas já assim, lá pela metade, assim, 2, 3 meses depois, né? Porque eu me aproximei de algum grupo de meninas, né? Porque a gente tem que fazer um grupo de estudos, e a gente aí começaram a falar sobre os seus relacionamentos, né? Quem namora, quem não namora, é, começar a falar, como era um grupo somente de meninas, e começava a falar sobre homens, sobre aparência física de outros meninos, né? E com o tempo eu consegui falar, gente, eu tenho que falar para vocês uma coisa. Eu namoro, mas estou me relacionando, né, com uma menina. Aí, meu Deus, o povo ficaram chocados dizendo que não parece, que é o que a gente escuta muito, né? Essa invalidação também, principalmente dos bissexuais. A gente fala, não, eu sou bissexual. Aí a pessoa, mas tu tem certeza? Se tu namora com a Laís, tu deveria tu deixar disso e falar que você é lésbica, né? Porque tu se relaciona com uma mulher. Porque a gente sabe que isso é errado, né? Eu me relaciono com uma mulher, mas isso não quer dizer que eu seja lésbica. Então, eu escutei muito isso, as pessoas, até hoje, na verdade, desacreditando, né, ou às vezes invalidando, ou às vezes, eu digo até que colocando energias negativas, né, dizendo que olha para mim e não vê aquilo. Assim, são cada palavras, afirmações, né, de outras pessoas que a gente escuta, né, que a gente é obrigada a ouvir, né, infelizmente, que assim nos deixa triste, né, porque por um lado eu sinto que eu não tenho a obrigação, ou que eu não tenho assim a obrigação mesmo de estar explicando mais de uma vez para a pessoa, ou tentando provar de alguma forma que eu realmente sou bissexual, que eu realmente me relaciono com uma pessoa. E pelo outro lado, a gente fica triste, por ver que muitas pessoas ainda pensam dessa forma, né? Que ainda pensam assim de forma bem ultrapassada mesmo, né? De acordo com o que a gente vive hoje em dia. Mas graças a Deus eu sempre sou rodeada, né? Rodeada de pessoas do bem, pessoas que me amam e que nos amam também, né, Laís, enquanto casal, nossos familiares. Hoje em dia eu costumo dizer que a filha da minha mãe, a Laís, e a mãe dela também me bajula, né? É como se a gente trocar facilmente de mãe, dá certo também, né? Aí, nossos familiares, a gente se ama muito, graças a Deus. Quando eu vou para Caxias, quando eu retorno para Caxias, né, que hoje em dia eu considero como o meu lar, né, eu sempre sou bem recebida, eu me sinto em família, na família da Laís, a verdade é essa, né? Então, voltando ao assunto, a gente sente medo, só que é uma luta constante, né? A gente vai com medo mesmo, esperar que um dia isso tudo possa acontecer, né? Que é um longo caminho ainda a ser percorrido, mas a gente continua na luta, né? E de mãos dadas e seguindo adiante. Eu acho que o que, assim, de certa forma, suaviza, né, e facilita para a gente é o fato de nós dois sermos, assim, performarmos, né, a feminilidade. Então, eu acredito que para mulheres lésbicas e bissexuais que talvez sejam um pouco mais masculinizadas, acho que esse preconceito seja mais firme e mais incisivo. E também acho que pelo fato de eu ser advogada, acho que o povo talvez tenha medo de ser, não sei, de falar, tipo assim, ela vai me processar, meio de processo, eu não sei, mas que bom, espero que continuem tendo e evitem de falar esse tipo de coisa para mim, que já ajuda. Mas em relação até mesmo essa questão, né, voltando aqui até mesmo para essa questão, né, do que o cristianismo entende como regra, assim, é extremamente difícil.
né? Porque, inclusive, nesses espaços que eu frequentava muito a igreja antes, e aí eu, inclusive com o movimento social, quando eu comecei a me entender com o movimento social, eu parei um pouco de ir à igreja, embora eu ainda acredite em Deus, mas hoje em dia eu já estou procurando outro segmento religioso. Mas porque eu não achava mais que aquele era o ambiente que seria adequado para mim. Eu ia ficar num ambiente em que pessoas desacreditavam do meu relacionamento, desacreditavam de mim enquanto profissional, né, que a Lígia falou, desacreditavam que eu pudesse. Eu não sou só a minha sexualidade, eu sou muito mais do que isso. E também acredito que eu devo ir em locais em que a minha mulher seja respeitada. Então, por esses motivos, eu até parei de ir à igreja, né? Então, a gente vai tentando viver dessa forma, tentando levar a vida tranquilamente, tentando usar o humor, falar naturalmente. Chego lá no serviço e falo, Alice, isso, minha mulher isso, minha mulher aquilo. E aí todo mundo já sabe, é muito tranquilo. E é dessa forma que a gente vai tentando viver e, por enquanto, tá dando certo. Verdade. A Antes gente. Pode falar, Alice. Não, é verdade, a gente sente medo, né, em relação a isso, até a nossa religião. Né? Hoje em dia, eu costumo dizer que eu sou espiritualista, porque justamente na Igreja Católica a gente sabe que não é aceito, né, o casamento entre duas mulheres. Mas é como eu costumo falar para a Laís, aonde a gente puder casar, se a gente estiver disponível lá no momento, seja no país que for, a gente vai e a gente casa, né, Laís? Mas, mas tem esse medo, sim. Mas, assim, o que eu acho interessante na fala de vocês, primeiro, né, esse apoio familiar que já existe, mas que, de certa forma, houve ali aquele início, né, até da própria mãe da Alicia, tentando, de alguma forma, incluir, mas com receio, com os receios, né, da maternidade, enfim, isso dá até uma outra conversa. Mas o importante é ouvir de vocês que esse apoio familiar ele já existe e que, de certa forma, isso é mais uma segurança para que vocês possam exercer o afeto de vocês da forma que vocês acham mais adequado. E outro ponto também é o próprio conhecimento que vocês já têm, né, sobre os direitos de vocês, o fato da Laís ter esse conhecimento jurídico também, repassar essa segurança para o casal. Então, eu acho isso muito importante mesmo. É bom ouvir as vivências um pouco mais de perto, né? Eu acho que se tem alguns pontos que acabam faltando nos encontros, nos eventos que são realizados, é essa troca um pouco mais íntima, para que para quem vê de fora também possa entender os processos, né? Por trás do casal, por trás das discussões que são feitas ali ao público, mas o que se passa também ali no dia a dia. Meninas, eu não sei se vocês conhecem, né, mas tem uma médica de comunidade e família, que é a Ana Morim, e ela discute as questões de saúde da mulher lésbica, bissexual, da comunidade LGBT em geral, né, ela discute o Plano Nacional de Saúde da comunidade LGBT, e tem alguns pontos da pesquisa dela que ela coloca que as mulheres lésbicas, né, por sempre enfrentarem problemas de ordem psicológica, emocional, né, o conflito familiar, a aceitação, a falta de acolhimento, todas essas questões, as mulheres lésbicas, elas têm contato muito mais cedo com algumas substâncias químicas que, usadas de maneira excessiva, acabam que, a longo prazo, acarretando sérios problemas de saúde. Então, consumo de álcool excessivo, cigarro excessivo. Então, essas mulheres acabam tendo problemas de saúde descompensados, como obesidade, hipertensão, diabetes. E esse é um dos pontos da pesquisa dela, tratando de saúde integral da população LGBT. Outra questão que ela coloca que o sexo ele é tabu na nossa sociedade, a educação sexual, ele é tabu na nossa sociedade.
Mas, né, se a gente for pensar e comparar dentro de lares, de famílias, né, de núcleos de famílias que têm uma jovem, uma adolescente que é heterossexual, em algum momento, em certa medida, vai ter a discussão sobre, minha filha, é importante você utilizar uma camisinha, né? É importante você fazer os exames preventivos, como Papa Nicolau, enfim, alguns exames aí, o transvaginal. É importante você observar o seu ciclo menstrual, alguma alteração no seu ciclo menstrual. Tem essa conversa, né? E com mulheres lésbicas e bissexuais, não existe essa conversa em nenhuma medida, né? Quando a mulher se assume para a família, enfim, a saúde sexual dela deixa de existir porque não tem a presença ali, certamente, de um órgão genital masculino, né? Então, eu acho necessário a gente falar da saúde integral, né? Isso porque as pessoas já remetem que a mulher lésbica ela vai simplesmente ter a sua sexualidade ligada apenas ao órgão genital, né? Mas a gente sabe, né, que tem diversas formas de se relacionar sexualmente. Então, eu acho necessário a gente falar da saúde integral, né, com ênfase na ginecologia, na sexualidade, na reprodução da mulher lésbica, das mulheres lésbicas e bissexuais, porque sempre nós estamos em segundo plano, e essa problemática faz parte da invisibilidade, da marginalização que recaem sobre os nossos corpos, simplesmente por não termos a figura masculina nas nossas relações. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. A Laís, que já fez parte do movimento, se essa problemática é percebida pelo movimento, se é discutido, se é pautada, né? Essa invisibilidade, essa marginalização da saúde da mulher lésbica e bissexual. Né? E a Alicia, que é da área da saúde, né? Qual a percepção da realidade da saúde da mulher lésbica e bissexual no Brasil? Então, Kézia, eu acredito sim que esse debate sobre saúde pública deve ser mais presente no coletivo, né, nos movimentos sociais, até porque com a ampliação dessas ações, né, a gente vai ter um atendimento mais específico voltado para a comunidade. E, assim, falando um pouco sobre a minha experiência, dos movimentos sociais do qual participei, poucas foram as oportunidades que a gente teve de debater sobre saúde pública. Na verdade, acredito que tenha sido apenas 2, 3 rodas de conversa no máximo, e isso é extremamente necessário, né? Importante porque a gente vivencia uma sociedade que ela é machista, que ela invisibiliza mulheres lésbicas e bissexuais que querem cuidar da saúde. Eu falo isso com base na minha própria vivência. Fui até a UBS de saúde aqui do meu bairro, na qual eu queria fazer os exames preventivos, né, ginecológicos, e quando eu falei que me relacionava com outra mulher já há muito tempo, a médica disse que não precisaria passar exame, na verdade ela não passou exame algum para que eu fizesse. E ela disse assim, não, isso é normal, isso que você está sentindo normal, toda mulher tem corrimento e tá tudo ok, não precisa se preocupar, sendo que era a primeira, inclusive era a minha primeira consulta assim, voltada mais especificamente para a parte ginecológica, e infelizmente é uma realidade que a gente vivencia. E aí eu tirei como exemplo outras amigas que também já foram a consultas similares, inclusive a minha irmã que também consultou com a mesma médica aqui na mesma UBS e que teve um procedimento totalmente diferente. Acho que em razão talvez dela ser hétero, e porque muitas pessoas, inclusive profissionais de saúde, eles acreditam que por você ser lésbica, você não tem risco de desenvolver um câncer de mama, um câncer no colo do útero, e aí já te trata, já te oferece ali um anticoncepcional, quando oferece, ou um preservativo masculino. É sempre essa abordagem que tem com mulheres hétero e também que acabam tendo também com mulheres lésbicas e bissexuais, porque entendem que, em razão da ausência de um órgão genital masculino, aquela mulher simplesmente não vai ter nenhum outro problema de saúde. E aí, como a Alicia é da área da saúde, ela sempre me incentiva a procurar, né, tratamentos, e aí acabou que eu só vou buscar saúde assim, em últimos casos, quando eu já estou mesmo sentindo ali a dor extrema, aí eu vou
e procuro, mas é uma realidade assim muito distante. Inclusive, a gente precisa muito ter esse atendimento mais especializado, tanto para nós mulheres lésbicas, bissexuais, como também para as mulheres transexuais, né, que tem assim um atendimento extremamente escasso, extremamente preconceituoso e que já assim é vivendo mesmo de forma mesmo assim, porque insiste mesmo em viver, porque se fosse depender do SUS, assim, é uma coisa assim terrível. Então é uma coisa que a gente precisa cobrar mais da saúde pública, essa atenção especializada voltada para a comunidade LGBT. Precisa desse atendimento especializado. Então, esses debates nos movimentos sociais são importantes e são mais importantes ainda quando a gente consegue formalizar algum pedido, alguma proposta, formalizar isso de maneira mesmo formal, escrita, levar para, por exemplo, o Poder Legislativo, conseguir fomentar uma audiência pública, talvez seria também uma medida interessante a ser tomada. Inclusive, há poucos dias teve uma audiência pública sobre saúde pública aqui, mas era atenção primária, e, inclusive, não tivemos presença de nenhuma pessoa da comunidade LGBT para falar sobre saúde. Eu estava lá, mas como eu estava assessorando o doutor, a gente não falou porque a gente estava na organização, aí ia parecer que era politicagem, então a gente se absteve de falar. Mas essa também era uma pauta interessante a ser trazida, né? Porque é uma carência do município, é uma carência, acredito até que do Estado. Acredito que aqui no Maranhão a gente não tem, inclusive se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, não tem um comitê de saúde específico. Se tiver, é só lá em São Luís. Então, como que eu, sendo lésbica, vou ter que me deslocar daqui para São Luís para fazer uma consulta, para ter um atendimento especializado e de qualidade? Então, é uma demanda urgente, necessária, e que vai possibilitar que a gente consiga estar ainda mais dias aqui nesse mundo, né? Porque saúde é uma coisa extremamente essencial, é um direito, né, que é garantido pela nossa Constituição, é uma das diretrizes do SUS, é a universalização do atendimento. Então, que universalização é essa? Que pessoas são essas que estão sendo atendidas? Porque eu, por exemplo, fui deixada de fora, né? Tive um atendimento diferenciado. Então, é uma demanda que precisa ser urgentemente discutida e urgentemente solucionada de alguma forma. Então, enquanto movimento social, a gente precisa trazer esse debate e tentar formalizar isso de alguma forma para concretizar. Sim, realmente, falar sobre a saúde da mulher, né, abordar, compreender isso, é importante, né, não somente, digamos assim, para as lésbicas ou para as bissexuais, mas como um todo, são para todas as mulheres, né, só que a gente sabe que as lésbicas e as bissexuais, elas sofrem, né, é um desafio quando vão para aquela instituição de saúde, né, procurar socorro, ou então tratar de seus problemas, né, e a gente sabe que nós temos profissionais, né, de saúde não são bem preparados, né, para lidar com essas situações, porque o que a gente enfrenta muito, assim, são essas meninas que chegam, né, lá no UBS ou em alguma instituição de saúde, em algum hospital, né, que às vezes elas se sentem assim preocupadas, até mesmo com o preconceito do médico, ou então traumatizadas, né, com alguma experiência já vivida, passada, né, que fazem com que elas evitem ou elas adiem, né, aquela ida àquela instituição de saúde, né? Então, a gente sabe que é um desafio ainda para essas mulheres, para que elas se sintam bem, acolhidas, né, nesses locais, né? Porque a gente tem profissionais que não estão bem treinados, preparados, né, para que possa promover esse ambiente acolhedor para esse público, né, para essas meninas lésbicas e bissexuais, né? E a gente sabe também que falar de saúde da mulher, ela não envolve somente o aspecto físico, né? Mas como a Kézia falou, também tem a questão psicológica,
questão também emocional, né? E eu vi, realmente, quando a gente pensa em lésbica, né, em sapatão, a gente já lembra também muito daquelas mulheres com sobrepeso, como até a Laís mesmo falou, né, que ali estão ali sempre tomando uma cerveja, fumando. Só que, Laís, liga a câmera, eu tô olhando para você. Só que a gente sabe que tudo isso pode acarretar, sim, em alguma doença, né, em alguma enfermidade. E essas pessoas, elas precisam ser tratadas também de forma igualitária, né, como todos os outros pacientes. Falando até de forma pessoal, das últimas vezes, né, pessoal, eu quero ser médica, né, mas também sou louca das consultas e da medicina, né, eu sempre busco me consultar e me tratar de alguma coisa, né, que uma vez um médico até disse que parece que eu era doida procurando doença, tanto que eu procuro me cuidar, me consultar. Aí sim, a gente na experiência própria, né? Quando eu vou no ginecologista, eu sempre passo por essas situações, né? Que ele já pergunta, né? E aí, você tem relacionamento, é ativa, relacionamento ativo e tal? Eu disse sim, ele disse, pois é, mas ele sempre fala, olha para mim como se eu me relacionasse já com um homem, né? A maioria dos profissionais hoje em dia, eles não têm, assim, a percepção de realidade mesmo, de perguntar se eu me relaciono com uma mulher ou com um homem já, assim, no início, já na abertura da consulta, né? Já que a gente chama de anamnese. Eles não têm essa perspicácia, digamos assim, de saber mesmo de se eu me relaciono com um homem ou com uma mulher e já falar já diretamente que eu me relaciono com um homem. E eu já fiz, inclusive, essas duas tentativas, né? Em um médico eu falei que eu não falei que eu me relacionava com mulher, e o outro médico, que foi esse último, que eu até falei para a Laís, eu falei, né, que eu me relacionava com mulher, que eu estou em relacionamento com uma mulher. E eu notei que as consultas realmente foram diferentes. Infelizmente tem isso. Né? Com um médico que eu não falei, que me relacionava com uma mulher, realmente passa todos os exames possíveis, todos os exames, assim, todo o preventivo, até exames complementares que eu nem precisaria naquele momento, mas realmente passa. Né? E já para aquele que eu falei, que eu me relacionava com a mulher, eles não passam. Como se não precisasse, né? Para eles não precisassem esses exames, né? Como se a mulher, a mulher que se relaciona com outra, como se ela não tivesse, sei lá, predisposição genética, que pode desenvolver um câncer, ou então como se elas não pudessem adquirir uma IST, né? A gente vê o diferencial, né, essa diferenciação de tratamento quando você diz que se relaciona com uma mulher, ou então quando você omite essa informação. Digamos assim, eu fiz essas duas tentativas e por experiência própria eu posso dizer isso, né, que realmente tem a diferenciação de tratamento, né, na consulta. E é isso que a gente deve combater, né, em relação ao preparo do profissional. Eu, como profissional, eu sempre procuro deixar essa mulher em um ambiente acolhedor, livre, né, para que possa conversar e falar as suas dores, ou falar o que levou ela àquela instituição de saúde, a, o que levou ela a chegar até aquele ambiente, né? E teve até uma vez que eu notei que a menina estava com vergonha, né? Porque a gente tem também consultas de enfermagem. Aí foi na UBS, eu estava até num estágio ainda curricular, né? Da faculdade, aí em Caxias. Aí eu lembro que ela estava assim, com vergonha de falar. E eu estava perguntando para ela, né, sobre preventivo, se ela já tinha feito consulta. Ela disse que não, que era a primeira vez dela. E ela com muita vergonha mesmo, disse que queria ir embora. Aí eu quase que falava assim para ela, ei, eu também sou da comunidade, né, para ver se ela, eu quase que falava, eu quase que falava assim, né, para ver se ela se sentia mais acolhida, né, porque mais tranquila, né, porque
eu admito também que eu, na minha formação acadêmica, a gente não é preparado para lidar com essas situações, né? Vai muito também do que a gente quer, do profissional que a gente quer se tornar, né? Das informações adicionais, fora da instituição que a gente vai buscar, né? Para que possa ter um atendimento mais eficiente, né? E mais humanizado, né? Naquele momento lá. Mas eu confesso que na formação não tem esse ponto assim específico, que inclusive eu acho que até deveria também incluir nas faculdades, não, e também nas escolas, né? Já começando já lá desde do pré-escolar, né? Falando sobre quando for falar de educação sexual e tudo, falar principalmente ali naquele público dos adolescentes, né? Que estão descobrindo essa sexualidade, nas palestras, que quando vão ensinar utilizar o preservativo, falar que aquele preservativo ali feminino dá para usar, ok, com homem, porque falam que penetra, né? Aí já dizem que, tipo, eu lembro uma palestra que eu fui quando eu era adolescente, eu não lembro quem era, só sei que era lá em Buritibrava, que eles falaram sobre o preservativo feminino. Aí diz que introduz na vagina, né? E que o homem não precisaria se proteger, né? Sempre fala isso, mas não diz que o preservativo feminino também ele pode ser usado entre duas mulheres, né? No caso, para combater, proteger mesmo contra a IST, como por exemplo contra a AIDS, né? Que a gente sabe que nesse público homoafetivo, né? Entre duas mulheres, a gente sabe que é um índice muito grande, né? A infecção por herpes. Então é preciso ter essa educação, né, em relação ao preservativo feminino também, como meio, né, de proteção também para essas duas mulheres. E lembrando disso, realmente eu pedi para a Laís, né, ir lá no CTA, eu acho que eu estava em Buritibrava, não sei se foi na pandemia. Aí eu disse, ei, vai lá, vamos ver como é que a gente está de saúde, eu vou por aqui também. Porque é sempre importante, eu sempre procurei motivá-la também a procurar se cuidar, e nos médicos, né, no ginecologista, porque até agora, acho que a primeira vez que ela foi no ginecologista foi já se relacionando comigo, né, já depois de, de adulta e formada, né, e ainda não foi eficaz, né, porque a experiência dela, eu fiquei assim até bem surpresa, né, e abismada com o atendimento que ela teve, que realmente não passa. Como eu falei, é diferente o atendimento quando é uma mulher que diz que se relaciona com outra, né? Sendo que seria preciso ele passar ali, prescrever um preventivo, né? A citologia, alguma coisa assim, até porque por causa da predisposição genética, né? Então, tem que se cuidar o quanto antes, né, para evitar determinadas enfermidades, determinadas doenças. E é isso. E como a gente já falou de diversos desafios que a gente enfrenta, né, na nossa vivência enquanto mulheres lésbicas, de diversas dores que nos atravessam, da lesbofobia e tantas outras problemáticas que nós temos que dar no dia a dia, a gente quer falar sobre visibilidade lésbica, e visibilidade lésbica não é só dor, né? Não é só luta, não é só momentos de enfrentamento, mas também é amor, é celebração de duas mulheres juntas resistindo. E para encerrar, a gente gostaria que alguém aí, uma de vocês, falassem sobre o relacionamento de vocês, como esse amor nasceu, como que ele resiste em meio à lesbofobia e diversas tantas outras violências que nós enfrentamos cotidianamente. Vai, nego. Pode falar, Laís, você é melhor para isso. Fique à vontade. Fala, a outra confirma. Então, como que esse amor nasceu e tem resistido? De início, na verdade, a Alice, ela estudou com a minha irmã enfermagem, a Facema, e aí eu conheci ela através da minha irmã. Só que
não tinha muita proximidade. Acabei que depois a gente foi ficando próximo, conversava sobre música, sobre poesia, já ia tendo aquela conversa mais profunda. E aí, em meio à pandemia, a gente acabou se conectando ainda mais. Tudo começou com uma mensagem, Thelminha campeã, do BBB 20. E aí que ela postou e eu respondi. Aí a gente desenvolveu uma conversa e já foi ali gerando uma conexão assim imensa, que eu nem acreditava que hoje a gente iria estar em um podcast falando sobre, assim, é a realização de um sonho, sendo sincera com vocês. E aí começamos a conversar, e aí acabou que ela ia para Teresina para colocar as tranças, né? Eu motivei muito ela a iniciar a transição capilar, e aí ela foi colocar as tranças e acabou que a gente ficou a primeira vez. E aí, desde o início, sempre foi aquela troca mútua, aquele amor, aquela dedicação. E aí acredito que a gente cresceu muito, assim, eu principalmente, enquanto indivíduo, aprendi muito com ela, amadureci bastante, inclusive ela me auxiliou muito, até mesmo nas minhas questões profissionais, assim, quando eu estava estudando para a OAB, ela me incentivava bastante, e assim como também ela estava estudando para o vestibular de medicina, eu também incentivava muito ela, deixava ela quieta ali, e aí isso foi extremamente, assim, importante para que a gente pudesse ser hoje o que nós somos, embora a gente ainda esteja um pouco distante daquilo que a gente quer, né? Mas a gente vai chegar lá e eu sei que a gente vai chegar lá juntas. E aí a gente ajudou uma outra a construir o sonho. O meu de passar na OAB de advogar e o dela de medicina. E a gente é muito parceira, a gente se dá muito bem. A Alice é muito brincalhona, muito inteligente. Acho que é a pessoa mais inteligente e mais esforçada que eu conheço. E a gente tenta, agora com a distância, tem sido mais difícil, né? Não vou mentir para vocês, tem sido mais difícil, porque ela estava morando aqui em Caxias, então estava praticamente morando com ela lá. Só vinha, às vezes, pegar roupa aqui em casa, voltava para lá. E ia para o serviço, voltava, já ficava lá, almoçava com ela, jantava. Então, agora a gente está imerso em outra realidade, totalmente diferente, que é a distância. Ela está morando no Pará, fazendo a medicina, realizando o sonho, mas a gente tem a perspectiva, né, de continuar nosso relacionamento. Que sapatão seria eu se não tivesse um relacionamento à distância, seria apenas uma menina. Então, então assim, a gente tem tentado resistir ao máximo, se ver quando dá, e quando eu tenho uma folga mais extensa, vou tentar ir para lá, até porque agora foi o primeiro período, eu consegui ir no carnaval, ela conseguiu vir agora, e aí quando a gente tiver uma folga mais extensa agora, já quero ir para lá, ou ela vai vir para cá, e assim a gente vai tentar levar. Mas o objetivo mesmo é conseguir fazer a transferência dela aqui mais perto, né, amor? Vai dar certo, vamos orar. E aí, vindo mais para perto, fica melhor, né? Mas se tiver também que esperar os 6 anos, minha mulher vai ser médica, eu tô tranquila. E é isso, gente, mas é uma luta diária, né, amor? Assim, aí a gente tem as chamadas de vídeo diariamente, que a gente vai se falando, vai conversando e vai tentando levar da melhor forma. O diálogo é minha vida. Complemente aí o que você tem a falar sobre nós. Sim, né? Então, é uma luta diária também, como até falei, é uma resposta aí de uma pergunta, que é a luta tanto como em se relacionar, né, com uma mulher, como também entre nós duas, né? É uma luta, assim, que pela distância, eu acho que tem que ter muito amor também, e muita vontade de querer ficar juntas, né, de permanecer juntas. E também tem que ter muita admiração, companheirismo, né? Saber de tudo que a gente já passou juntas, né? Porque a gente sabe que a distância é muito difícil, né? Mas sempre tem aquela esperança de um dia a gente viver juntas, né? De morar juntas novamente, porque a gente estava quase morando juntas em Caxias, né? Praticamente. Aí veio essa benção, né? Eu digo, eu não sofro tanto com isso, eu creio que a Laís também não, porque era algo que eu queria e ela também queria muito. Então, foi algo que é um sonho meu que se tornou sonho dela também. Foi igual quando ela disse que queria que queria fazer a prova lá da OAB e tinha esse sonho, né, de ser advogada. Então, aquilo dali também tornou um sonho meu
Então, tanto que foi eu que via o resultado dela, foi eu que conferia, e só falei para ela lá, né? E logo depois a gente foi comemorar, né? Do nosso modo, lá, assim, assistindo o jogo do Flamengo, como ela fez eu me apaixonar aí também por isso. E a gente foi comemorar, né? De outras formas também. Mas é isso, é uma luta diária, mas que eu acho assim que vale a pena, né? Em nome do amor, vale a pena também em nome do respeito, da pessoa que você está se relacionando ali, vale a pena pela família também, que apoia, graças a Deus, a gente, né? É um amor que vale a pena, então por que não? Né? Por que não continuar? Por que não lutar? Por que não querer estar presente? Né? Então, é algo que começou lá em 2020, mais ou menos, né, Laís? Mas sabemos, né, que desde 2017 ela é apaixonada por mim. O aniversário da irmã dela, que esse foi o meu primeiro contato que eu lembro que eu tive com ela. Eu não lembro se teve outras, mas foi como ela falou, eu conheci a irmã dela, né, que estudava comigo, enfermagem lá em Caxias, e me convidou para o aniversário dela, eu e um amigo dela. E chegou lá, eu lembro que a irmã dela veio me passar um recado, né? Eu acho que ela ainda era muito nova, ela não tinha essa atitude de vir falar comigo, ela mandou um recado pela irmã dela. Aí no tempo eu ainda não me conhecia como bissexual, né? Aí eu lembro que eu até falei para a irmã dela, disse que não era um momento para aquilo, não passava pela minha cabeça. Mas a gente sabe, né, que os planos de Deus só cabe a Ele, né? Depois que a gente vai entender. Em 2020, até o Minho precisou ser campeã para que pudéssemos desenvolver esse amor, né? Onde ela respondeu lá a mensagem, que é o que eu postei, e a gente começou a ter uma troca, né? Bem profunda, bem intensa, que a gente sabe que é muito intenso, né? O relacionamento entre duas mulheres. E a gente começou a sentir uma conexão muito forte entre as duas. Né? E ali depois eu combinei com ela que eu ia para Teresina, já tinha iniciado a minha transição capilar, inclusive até isso ela me apoiou também. A gente tem isso de sempre apoiar a outra em qualquer coisa, em qualquer âmbito da vida, né? Se a gente vê que vale a pena ali, a gente apoia com unhas e garra, né? E dentes e tudo. Mas se a gente vê que não vale a pena, a gente sempre procura abrir os olhos e aconselhar uma a outra. Mas enfim, aí eu fui para Teresina e voltei por Caxias, e foi o momento que a gente teve, né, o primeiro contato mesmo, físico, já nos amando, né? Já tendo um relacionamento, mas a gente não sabia que a gente já estava namorando mesmo assim, né? Não teve o pedido, digamos assim, porque também ainda tem que ter aquele lado tradicional, né? Sim, Laís está sorrindo porque foi pressão, gente. Foi pressão dessa mulher me pedir em namoro. Foi pressão. Mas, enfim, a gente pôde ter aquele primeiro contato físico, onde eu vi ali que realmente aquilo existia, que realmente eu gostava dela e que realmente eu queria. Né? E eu tenho muito isso na minha cabeça. Se eu quero uma coisa, eu não me importo com o que os outros vão falar, ou então com o que os outros querem para a minha vida, então eu quero, então é aquilo. Então eu sempre falei para a Laís, eu quero você, estou com você, e isso, ninguém vai poder decidir isso por mim. Foi até, inclusive, era o sentimento que eu tinha no momento quando eu ia assumir para alguma pessoa sobre o meu relacionamento, né? Até, inclusive, para minha mãe, quando eu falei, mãe, eu me relaciono com mulher, o nome dela é a Laís, aquela minha amiga que vem aqui, tudo, me relaciono com ela, mas eu não espero a sua aprovação, eu espero o seu respeito. Sem falar, porque quando eu falo para outra pessoa, eu não espero aprovação, né? Que já é uma coisa que eu já decidi, que já está no meu coração, que já é para minha vida. Então, eu só espero o respeito da outra pessoa. Foi o que eu falei para ela, né? E graças a Deus eu tive, né? Depois assim, desenvolvendo essa história com minha mãe,
E hoje em dia eu tenho total respeito dela e de todos os meus familiares e das pessoas que me rodeiam, né? Mas aí a gente começou os relacionamentos, aí teve o pedido de namoro, aí disse, é isso mesmo, é isso que eu quero, é isso que ela também quer, então a gente vai continuar, a gente vai nos apoiar e vamos seguir em frente, né? Aí teve essa benção aí de eu ter que vir para o Pará para eu realizar o meu sonho, né? Nosso sonho, na verdade. E a gente espera muito que eu consiga a transferência, que depois que eu entrei na medicina, que eu vim saber, né, esse caminho de transferência e tudo, né, de entrar através de já ser portador do diploma, que eu não sabia, né, que eu poderia ter feito também uma prova diferente. Também é um processo seletivo, mas é diferente, né, o nível é diferente das perguntas, mas enfim, tem diversos caminhos na medicina. Mas eu falei para ela, eu vou tentar ir para Teresina ou para Santa Inês, que eu vi também que tem, é o mesmo grupo da minha faculdade, e seja o que Deus quiser, né? Mas também se eu não conseguir, Deus pode trazer ela para cá, vai que nosso futuro seja aqui no norte, onde tudo é distante, mas, mas é muito bom também, é um local muito bem desenvolvido, até para trabalho, nossa. Ou então aguardar esses 6 anos passarem, né? Porque daqui 6 anos, se a gente permanecer juntos, eu tenho certeza que iremos eu ser médica, mas daqui 6 anos, os 6 anos vão passar do mesmo jeito, né? Eu estando aqui ou aí em Caxias, aí próximo. Mas a gente vai seguir firme, né, amor? E vamos conseguir aí passar por. A, no momento, a nossa dificuldade é só a distância, por incrível que pareça, não é preconceito, não é empecilhos, não é por falta de apoio. Graças a Deus a gente conseguiu ultrapassar essa barreira, graças a Deus, mas que a gente sabe que não é fácil para todo mundo, né? Tem muitas pessoas que não conseguem, né, chegar a esse ponto de tranquilidade, de se sentir aceita, né? Porque isso também depende muito do seu relacionamento com a sua família, né? Que já te ajuda a se sentir mais confortável, mais assim mesmo, mais aceita na sociedade, né? Mas estamos aqui, vamos conseguir também ultrapassar esse novo obstáculo da nossa vida, né? Como sempre, que nada é fácil para nós, mas a gente sempre consegue concretizar no final, e é isso. A gente continua semana. Meu Deus do céu. Eu E queria viva o amor. aproveitar e viva o amor. Maravilhoso. Eu queria aproveitar essa fala da Alícia e já agradecer pela participação de vocês, né? Foi um prazer ter conhecido a Alícia, foi um prazer também ter reencontrado a Laís nesse espaço que para mim também é muito importante, que são os projetos do Instituto Valdênia Menegon, onde eu tenho desempenhado várias ações junto com a Késia, com a Valdênia e com os outros diretores do Instituto. Então, é um momento muito bom também, né? A gente ter conseguido conversar um pouco sobre esse tema aqui com vocês. Queria agradecer novamente pela disposição de vocês, a disponibilidade de vocês, ter sido tudo muito tranquilo. Késia? Oi, meninas, eu queria agradecer vocês por participarem, construir esse espaço conosco, por terem aceitado esse convite para discutir lesboafetividade e os diversos desafios da nossa caminhada. Foi um imenso prazer e já a gente precisa discutir outras questões também, né, de toda a comunidade LGBT, então se preparem para próximos convites. Pode convidar. Aproveito também para convidar todos e todas para continuar acompanhando os episódios que serão lançados futuramente. Todo mês nós teremos um episódio diferente, com convidados diferentes, então continuem por aí. Acompanhem o nosso Instagram, Instituto Valdênia Menegon, que lá nós deixaremos todas as postagens com todos os detalhes. Então, é isso. Por hoje é só. Até o próximo episódio.
Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada pelo Tchau. convite. Uma menina preta, uma menina preta, uma menina preta, uma menina preta.